Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus. E eu estou aqui no nosso retiro, segundo dia. É maravilhoso aquilo que Deus está fazendo. Estamos sendo ministrados pelo pastor Francisco Vintes, ele que é presidente da HCJB. Já comentei sobre os cartões do céu e assim, tem sido maravilhoso. Ontem ele ministrou sobre Daniel. Ele falou para não sermos contaminados por as coisas deste mundo. E agora nós seremos ministrados a respeito da vida de José. Vamos ver o que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem falado no seu coração. Eu estou aqui, ó, o dia tá lindo hoje, lindo, lindo, lindo. Vocês já conhecem lá para cima, talvez eu faça até um vídeo mostrando o local. E aqui eu estou no lago, eu falei para vocês que eu ia estar no lago? Então, aqui estou no lago para fazermos a nossa leitura da Palavra de Deus. Estou vendo aqui um local aqui para ver se a gente consegue fazer. Tem muita gente que vem dar uma pescadinha aqui. O pessoal vem pescar, traz as suas varinhas. Aqui, ó, chegamos no lago. Olha só. Aqui, na nossa infância aqui, a gente tinha um retiro de janeiro acontecendo. E olha, esse lago era metade. Não era tão grande, mas era uma bagunça aqui, todo mundo caindo na água aqui, exatamente para tomar banho, ainda mais em janeiro quando era quente. Então, é um lugar precioso, é um lugar maravilhoso para que a gente possa ler a Bíblia. Então, digo para você, não vamos esperar muito, venha comigo, ler a Palavra de Deus hoje. Muito bem, estamos aí na nossa leitura de hoje. Eu quero lê-la com vocês antes da gente ir para o nosso café da manhã lá em cima. Deixa eu ver como é que está a leitura. Tá mais estendida, mas vamos lá, vai dar tempo, para que a gente possa ler e eu ir lá abrir para o pessoal para o café da manhã. Então pega lá a sua Bíblia, 260, e estamos cada vez mais avançando, olha só. Falta só isso, gente. Só isso daqui. Então, não desanime e venha, bora lá fazer a nossa leitura. Isaías 25, 1 a 28, 13. Ó Senhor, Tu és o meu Deus e Te exaltarei. E louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína, e fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Da sua angústia refugio, em contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como uma tempestade contra o muro, com o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda sem a sombra de uma nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutano e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame de seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso povo, e quem esperávamos e ele nos salvará? Este é o Senhor, a quem guardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha no esterqueiro. No meio disso, Moabe estenderá os braços como o navegador estende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia de seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe
irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abra os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Deus, em ti. Confia sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto da cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda dos justos. Também através de teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Como minha alma suspira de noite por ti, e como o meu espírito dentro de mim, e te busca ansiosamente. Eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até a terra da retidão, ele comete na iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados, que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu os fazes por nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm sido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruístes, e apagastes completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentastes o povo e tem sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grite de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que temos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam do pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz a seus mortos. Meu povo, entre nos meus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue quem bebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Naquele dia, com sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela, quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles, e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com Xoxô, o exílio, o tratastes, com forte sopro, o expulsastes, no dia do vento leste. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto de perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos
altares pagãos sejam esmigalhados, como se fosse pedra de cal. Os postes da deusa Será e os altares de incenso não ficarão em pé. Porque a cidade fortificada está solitária, e a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem. Os ramos das árvores, quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso aquele que fez não terá compaixão dele, e aquele que formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos, um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Ai da Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos, do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, quando alguém põe os olhos nele. Mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa da glória e a formosa diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ficar em pé por causa da bebida forte, então estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: há quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de se afastar do seio materno? Por que nos fala como uma criança repetindo palavras e frases? Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali? Pois bem, por meio de lábios zombeteiros, de uma língua estranha, o Senhor falará ao seu povo. A qual ele disse: esse é o descanso, esse é o descanso. Nossa, descanso, que tipo? Esse é o descanso, deem descanso ao cansado. E esse é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir, assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças. Frases e frases repetidas. Palavras e frases repetidas, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, desejam despedaçados, enlaçados e presos. Muita palavra dura de Isaías aos povos. Deus usou o ministério dele de forma grandiosa para exatamente trazer esse direcionamento. Aí a escolha é de quem? É nossa. Nós temos que escolher se fazemos ou não. E quando nós abrimos o coração para Deus, e quando Ele realmente fala, e nós estamos humildes para receber a correção dEle, Deus faz a transformação e você será edificado. Escute o que eu estou te falando. Gálatas 3, de 10 a 22. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, fazendo a referência de Cristo lá na cruz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz, não diz, e aos descendentes, como falamos de muitos, porém como falamos de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Olha só que maravilhoso! Tudo aqui fala diretamente da obra da cruz. Cristo se fez justiça por nós. Não que a gente tenha alguma coisa, mas é algo que é Ele que é o mediador de todas as coisas. Só Ele pode fazer. E é o que nós pregamos. É o que a Bíblia fala a respeito dele, é aquilo que nós cremos. É maravilhoso isso. É maravilhoso ouvir isso aqui. Porque a lei mosaica, ela foi para mostrar, olha só, se vocês fizerem tudo isso, vocês estão tudo errado. Oh, nós estamos errados, e agora o que nós vamos fazer? Agora vem os sacrifícios para cobrir o pecado. Mas toda hora estavam voltando. E aí veio Jesus, morreu na cruz, para eliminar o pecado na nossa vida. E isso é a obra de Cristo Redentora nas nossas vidas. Salmo 61, 1:8. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre é abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dias após dias os meus votos. E Provérbios 23, 17 a 18. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, perseverem no temor de Deus todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Terminamos a nossa leitura de 260, que bom que você está aí. Nossa, é muito bom estar aqui, lendo a palavra de Deus nesse lugar maravilhoso, era um rio, e aí nós subimos para lá, e é tudo lá para trás, né? As instalações, né? Os apartamentos, o refeitório, onde nós somos ministrados da parte de Deus ali no templo que foi construído. Então é um tempo maravilhoso, gratificante de estarmos aqui, separando, por isso que é retiro, retirar-se de um contexto para que estejamos num tempo intenso com o Senhor, com os irmãos, compartilhando, falando do amor dele,
e realmente tendo o foco da família, uma família restaurada, uma família forte no Senhor. E é algo assim que almejamos tanto para as famílias da igreja, das nações, e que nós sejamos fortalecidos para sermos referência e irmos para ministrarmos o coração daquele que é quebrantado. Ok? Dito isso, fico por aqui. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, faça tudo o necessário para que o YouTube entenda que a leitura da palavra de Deus ela é boa para que as pessoas tenham ela em suas mãos e sejam desafiadas para isso, ok? Deus abençoe vocês e nos vemos no estúdio amanhã.